Emanuel amou Bajezu. Já foi um ocultista muito poderoso. Satanás deu-lhe o nome de Saco da Maldade. Emanuel foi salvo pelo próprio Senhor Jesus Cristo, que lhe apareceu e mudou seu nome para Emanuel ou Mou Bajezu, que significa na língua iorubá, Filho do Rei Jesus. Santo Pai, nós te agradecemos por este momento. Nós te agradecemos pelo poder da tua palavra. Nós te agradecemos pelo poder do Espírito Santo. Nesta dispensação sombria, muitas vozes estão soando nos ouvidos das pessoas nestes últimos dias. E a menos que o seu Espírito Santo intervenha, é quando poderemos identificar a sua própria voz em meio a tudo isso. E Senhor, ao entrar nesta deliberação, nesta mensagem, deixe o teu Espírito Santo ministrar graça e vitória ao teu povo enquanto eles ouvem. E eu te dou o louvor, mesmo agora em nome de Jesus. Que toda luz, que a luz da tua salvação brilhe em cada alma escurecida, que este seja um ponto de viragem para cada ouvinte desta mensagem. E eu te dou louvor, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Louve o Senhor. Bem, o título da minha mensagem para você foi retirado de minhas experiências nas trevas deste mundo antes que o Senhor Jesus me salvasse. É intitulado O Ministério Decepção dos Anjos Caídos, ou O Governo de Satanás. Acho que temos o dever de saber a origem dos anjos. Os anjos, entendemos, foram criações de Deus, assim como nós somos homens e mulheres. Os anjos são criações de Deus, mas entendemos pela visão bíblica que alguns desses anjos se rebelaram contra Deus durante uma era de eternidade com Deus. E a Bíblia os resumiu em cerca de 1/3 do total de anjos no céu. E eles foram expulsos do céu e lançados na terra. E alguns deles encontraram locais de residência, e não apenas na terra, mas em alguns outros corpos celestes onde escolheram seu local de residência. Então, para que possamos entender esta parte do meu testemunho de vida, gosto de associá-la a muitas referências bíblicas. Então, se você me ver fazendo isso, não pense que estou pregando para você, mas estou apenas tentando compartilhar com você o que Deus fez em minha vida e tem muito a ver com a palavra de Deus. Então, gosto de ler a Bíblia, e isso está no livro de Hebreus 1:4-14. Feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Porque a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei? E outra vez eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. E quanto aos anjos diz, o que de seus anjos faz ventos e de seus ministros labareda de fogo. Mas do filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obra de tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles como roupa envelhecerão, e como um manto os enrolarás, e como uma veste se mudarão. Mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. E a qual dos anjos disse jamais, assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés? Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Essa é uma grande questão a ser respondida por um teólogo. Mas gosto de compartilhar com vocês as experiências, pois sei que serão valiosas e serão uma grande bênção para suas almas. Agora, deixe-nos saber um pouco sobre o governo de Satanás. Antes de sabermos sobre o governo de Satanás, precisamos saber sobre o governo de Deus, o Criador de todo o universo. Todos nós temos o conhecimento da Trindade, Deus, o Pai, Deus, o Filho, Deus, o Espírito Santo. O Deus que criou o ser humano, segundo a Bíblia, à sua imagem e semelhança. Semelhança no sentido de que somos uma trindade em nós mesmos, assim como Deus é uma trindade em si mesmo. Nós temos a carne, nós temos a alma e temos o Espírito como seres humanos. Então Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando Satanás e o resto daqueles anjos se rebelaram contra Deus no céu e foram expulsos daquele lugar, começamos a ver Satanás tentando se organizar e tentando organizar todos esses anjos caídos junto com ele em grupos e divisões e regiões que não posso enumerar aqui um do outro. Quero expor os muitos enganadores neste mundo que usam o nome dos anjos como disfarce para fazer o mal. Na Bíblia, Testamento Eterno de Deus, Paulo escreveu na Epístola aos Colossenses 2:18-19.
Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Na minha experiência nas trevas deste mundo, quando estava aprendendo a arte da magia, e após minha formatura, percebi que o diabo colocou seu governo como uma falsificação. Não estou dizendo uma duplicata, mas uma falsificação do reino de Deus. Ele tem a sua própria trindade, mas há 4 personalidades nesta trindade. Portanto, posso chamar o arranjo do governo de Satanás de governo quadruplicado ou quadtrindade, se você quiser usar essa linguagem. A pessoa do diabo, tal como a magia lhe apresentou, é bem diferente do verbo. A autoridade eterna da Bíblia o expõe, e não devemos esquecer que a Bíblia é uma palavra da verdade inspirada por Deus, e que Satanás, que é o autor da magia, é o pai de todas as mentiras. A Bíblia nos diz em João 8,44: Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Jesus o chamou de o pai da mentira. A Bíblia nos confirmou, isso é Lúcifer, o filho da manhã, que é o diabo, mas a magia não o admite. Os mágicos disseram que quando Deus amaldiçoou Lúcifer, a maldição de Deus atingiu Lúcifer e fez com que outro espírito fosse ejetado inteiramente de dentro dele. E é esse espírito conhecido como Satanás. Eles afirmam que Satanás não é o mesmo que Belzebu, mas na Bíblia, a inspirada palavra de Deus, os judeus sustentavam que Belzebu, que é Satanás, é o cabeça de todos os espíritos demoníacos. Estou me referindo a Mateus 12:24. Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: Este não expulsa os demônios, senão por Belzebu, príncipe dos demônios. Hierarquia da ordem satânica. Esta é uma ordem satânica tal como a magia a apresentou. O governo do diabo tem 3 divisões que são: 1. O espírito superior, 2. Os subpríncipes e 3. Os espíritos servos. Os espíritos servos incluem espíritos familiares, que na língua Yorubá, na Nigéria, são chamados de Emere, que são os espíritos familiares, e algumas ordens às quais os Yorubás se referem como Iwi, e a palavra em inglês para isso é fantasmas. Portanto, todos esses ministros do diabo têm seus próprios deveres em seus cargos e os cumprem minuciosamente. Se você ler Jó 1:6-7, e vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. E se você ler 1 Crônicas capítulo 21, aí verá o mal que essas forças foram capazes de fazer à alma de um ser humano. 1 Crônicas 21. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar a Israel. Ora, os 4 espíritos superiores são: 1. Lúcifer, 2. Leviatã, 3. Satanás e 4. Bailiaque. Os subpríncipes são apenas 8 e são a saber: 1. Astaroth, 2. Margot, 3. Belzebu, 4. Asmodeus, 5. Oriente, 6. Bamon, 7. Eritim e 8. Amamon. Esses 8 subpríncipes têm diretamente sob seu controle mais de 5.000 espíritos servos, mas todos os outros demônios, não importa qual seja seu número em milhões, eles têm suas responsabilidades para com esses 8 subpríncipes. E esses 8 subpríncipes têm suas responsabilidades para com os 4 espíritos superiores. Entre os espíritos servos estão: 1. Saquiel, 2. Anel, 3. Eleazar, 4. Zamael, 5. Miguel e 6. Arcanjo Miguel, que Miguel é diferente do Arcanjo Miguel do planeta. 7. Arcanjo Raniel, 8. Casiel, 9. Camael, 10. Zafkel, 11. Rafael, 12. Zadkiel, 13. Gabriel, 14. Arcanjo Gabriel e 15. Arcanjos Uriel. Engano 1. Pensamentos demoníacos. Todos estes são arcanjos do diabo. Esses espíritos malignos procuram controlar a mente de um homem em seus pensamentos. Eles invadem o pensamento do homem por sugestão. O diabo pode sugerir o pensamento de um homem e fazê-lo pensar sem rumo. Então os espíritos malignos irão encorajá-lo a levar a cabo o pensamento até que o homem seja finalmente destruído. É um pensamento tão infundado que leva até mesmo um cristão a aderir a grupos ocultistas, sociedades secretas e cultos secretos. Alguns que se enforcam, e em geral, aqueles que se suicidam pela frustração da vida e do resto dela, tendo sido empurrados para a morte por demônios que os olhos naturais não conseguem ver. Mas ainda assim eles estão em operação.
Eles são tão organizados que você quase não consegue notá-los. Como um guia seguro, somos informados nos hinos evangélicos que os filhos de Deus têm o direito de se alegrar, o que significa que você deve permitir que a alegria do Senhor esteja sempre em seu coração. Quer você tenha algo que o deixe feliz ou não, você deve se alegrar continuamente. E então, mais uma vez eu digo, alegrem-se. A razão pela qual o Espírito Santo declara essa afirmação é que o diabo não habita na alegria. O diabo não pode resistir à força que a alegria do Senhor produz ou dá. Mas em qualquer lugar, se Satanás encontrar problemas, lágrimas, tristezas, angústias, ou, como ele pode planejar a destruição, ele estará agitado de alegria. Neemias 8:10. Porque a alegria do Senhor é a vossa força. Engano 2. Livros mágicos disfarçados de livros bíblicos. Existem alguns livros mágicos que os enganadores usaram para seduzir as pessoas e depois dirão que os livros foram tirados da Bíblia. Esta é a mentira do diabo para destruir as almas. Os mesmos enganadores lhe dirão que a Bíblia está incompleta e que os livros poderosos foram retirados durante a compilação. Isto é novamente uma blasfêmia e armadilha do inferno. Há um livro mágico chamado A Chave Maior de Salomão, nas páginas 6 e 7 do capítulo de introdução. A maioria desses nomes estão lá. Novamente, no livro mágico intitulado Artes dos Espíritos Mágicos de Moisés, comumente conhecido como o 6º e 7º livro de Moisés, lá na página 39 há o nome de Eleazar. E o nome de Sachiel se encontra na página 105 do livro A Magia Sagrada Abramelin da Mage. Agora vamos falar sobre publicações sobre magia e ismo. Ainda não terminei de explicar o caso de Michael e Gabriel. Apenas ouça com atenção, você acertará tudo. Nos artifícios do diabo para levar os homens ao abismo e aos confins do inferno, ele fez com que certos homens compilassem vários livros mágicos, como o Ocultismo Indiano, Os Segredos Egípcios, que é comumente chamado de Nossas Batalhas Magnus, o Livro dos Mortos, o Livro da Magia Negra, a Chave Menor de Salomão, a Chave Maior de Salomão, o Dicionário dos Anjos e assim por diante. Se você está procurando usar esses livros, você está convidando sobre si mesmo a ira de Deus e do fogo do inferno. Não é nem mesmo seguro manter tal livro em sua biblioteca ou em sua casa como cristão. A presença de tal livro convidará os demônios que estão por trás dos poderes nele contidos a começarem a atormentar ou oprimir você em sua ignorância. Se você ler Atos dos Apóstolos 19, verá os 7 filhos de Seva, aqueles falsos profetas. O que aconteceu com eles quando começaram a brincar com os demônios? Atos 19, 3-16. E alguns dos exorcistas judeus, ambulantes, tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: "Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega." Os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: "Conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois?" E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno e assenhoreando-se de 2, pôde mais do que eles, de tal maneira que, nus e feridos, fugiram daquela casa. Atos 19:19. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos, e feita a conta do seu preço, acharam que montava 50.000 peças de prata. E então, quer a Bíblia Sagrada esteja completa ou não, vou explicar completamente, pois algumas pessoas gostariam de confundi-lo que foi da Bíblia que o livro chamado O 6º e 7º livro de Moisés foi destacado. Mas não é assim. É mentira. O autor deste livro mágico, chamado O 6º e 7º livro de Moisés, foi L.W. Lawrence, um americano que viveu em Chicago durante sua vida. Ele já foi um padre católico antes que o diabo o transformasse. Os católicos referem-no hoje como um sacerdote de boa reputação perante a igreja. Ele então começou a coletar e compilar essas coisas horríveis que Satanás lhe revelou. Quando ele concluiu o livro pela primeira vez, ele o chamou de Artes dos Espíritos Mágicos de Moisés. Os cristãos de sua época se opuseram a ele no ato, e embora ele tenha decidido relutantemente mudar o título, ele ainda resolveu confundir o povo com o título e o conteúdo dos livros. Por isso o chamou de o 6º e 7º livro de Moisés. L.W. Lawrence e outro homem, chamado Spencer Lewis, eu os chamo de confusionistas. Eles são os confusionistas. Eles escreveram muitos livros tentando convencer o mundo cristão de que a magia faz parte do mundo cristão.
E Elihu de Lawrence, em particular, começou a ensinar às pessoas que os livros da Bíblia escritos por Moisés eram 7, e 2 deles foram removidos porque eram muito fortes. Ele alegou que havia descoberto os 2 livros restantes. Estas são as mentiras que muitas pessoas optam por acreditar hoje em dia e estão plantadas nos corações de muitas pessoas ignorantes até hoje. Não quero que você seja novamente enganado pelos nomes desses livros ou pelos autores. Eu fiz você perceber que o que é chamado de o 6º e o 7º livro de Moisés não foi tirado da Bíblia e que Moisés, o líder da fé de Israel, não foi o autor. Outro título de livro, A Chave Maior de Salomão, não foi escrito por Salomão, o rei de Israel. O homem que os escreveu foi Elihu de Lawrence. Eu me lembro, depois de sua morte, um de seus servos, que costumava ser um servidor de missa sob ele, enquanto ele era um padre católico romano, seu nome era Luís Clemente. Escreveu outros livros que ele também chamou de o 8º, o 9º, o 10º, o 11º e o 12º livro de Moisés. Em um dos livros de Elihu de Lawrence, o livro da magia sagrada, Elihu de Lawrence estava afirmando que para alguém acreditar em magia, especialmente cristãos ou muçulmanos, que você não diga a ele ou ela que sua religião era errada ou ruim, mas apenas diga a ele para adicionar um pouco de magia a isso. Então ele disse que quando a pessoa vir a magia funcionando, imediatamente ela jogará fora voluntariamente tudo o que acredita e se desviará completamente para a magia. Esta é a razão pela qual temos hoje vários grupos e organizações ocultistas que se reúnem na opulência e em nome da igreja para perpetuar as doutrinas dos demônios através da prática de fetiches e rituais. Engano 3. Anjos do diabo mascarados de anjos de Deus. Agora, vamos falar um pouco sobre a adoração de anjos. E vamos falar um pouco sobre Miguel e Gabriel, porque você me ouviu há pouco mencionando Miguel e Gabriel como anjos do diabo. Isso pode surpreendê-lo, e você pode me desafiar a provar isso com base na Bíblia. Mas espere um minuto. Basta apertar o cinto de segurança. Não fique envergonhado. Quando mencionei anteriormente alguns dos arcanjos do diabo, e em particular os nomes de Miguel e Gabriel, você pode ter feito milhões de perguntas em sua mente. Se você é cristão, deixe-me ajudá-lo. Eu vou explicar. Quando eu estava aprendendo sobre magia secreta, conheci os vários tipos de anjos e o que eles fazem no governo de Satanás. Antes de me tornar cristão, para mim não existiam anjos do diabo. Qualquer pessoa que mencionasse os anjos do diabo para mim naquela época, eu não seria capaz de citar o capítulo e o versículo da Bíblia onde foi o encontrado. É por isso que a Bíblia avisa que você não deve permitir que ninguém o engane com a adoração de anjos. Quando alguém, portanto, se ajoelha para orar, invocando os nomes dos anjos enquanto ora, tenha certeza de que a pessoa está orando aos demônios e não aos anjos, não para Deus. Agora, com relação a Michael e Gabriel, volto a isso porque não quero pular isso. Miguel e Gabriel, de quem são eles os anjos? Deixe-me explicar isso para você. Quero explicar isso a você detalhadamente. O nome Miguel está na Bíblia e o nome Gabriel também está lá, mas deixe-me lembrá-lo do aviso prévio de que Satanás estabeleceu o seu sistema de governo para falsificar as coisas de Deus. Embora seja verdade que tanto Miguel como Gabriel estão no reino de Deus, também Satanás tem o seu próprio Miguel e Gabriel no seu governo. Não esqueça que a Bíblia nos diz que os demônios são anjos caídos enviados para longe de Deus. E desde a sua rebelião e expulsão, eles não mudaram os seus antigos nomes. Não se esqueça disso. Embora agora estejam degradados, amaldiçoados e destinados ao inferno, ainda são conhecidos pelos seus nomes originais. Quando eu estava no reino das trevas enquanto praticava magia e bruxaria e o resto, eu conheci até 6 Gabriels diferentes do diabo e cerca de 4 Michaels diferentes do diabo. Além disso, os mágicos gostam de chamar os servos de espíritos que possuem vários tipos de ofícios e trabalhos. Lemos sobre o anjo Gabriel no Evangelho de Lucas 1:10-22. Foi no templo onde Zacarias, pai de João Batista, quando olhou para o anjo com medo e perguntou-lhe, o anjo disse... E respondendo o anjo disse-lhe, Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. O anjo do Senhor explicou a Zacarias, para que Zacarias não o confundisse com Gabriel do diabo. Mas, quando o sacerdote não pôde acreditar nas boas novas de Deus, o anjo disse-lhe que ele ficaria mudo e incapaz de falar como um sinal devido à sua incredulidade. Deixe-me mencionar o que estou dizendo aqui. Não foi Zacarias quem orou,
gritou, chamou ou invocou para que um anjo descesse. O anjo veio a pedido de Deus. Onde lemos pela primeira vez sobre Miguel na Bíblia? Até mesmo algumas pessoas no Antigo Testamento receberam o nome de Miguel, antes que a Bíblia revelasse Miguel como o nome de um anjo. Assim, Miguel, o arcanjo, na Bíblia apareceu pela primeira vez no livro de Daniel 10, 13 e 21 e Daniel 12, 1. Aqui novamente enfatizei que não foi Daniel quem orou, invocou ou pediu que o anjo descesse até ele. Foi o próprio Deus quem enviou Miguel, porque Daniel estava numa posição em que precisava da ajuda de Deus. Mas quero lembrá-lo também, Daniel não viu Michael. Foi o anjo que Deus enviou a Daniel para lhe dar a resposta às suas orações, que disse a Daniel desde o dia em que Daniel se ajoelhou para orar, há 21 dias, Deus o enviou para lhe dar a resposta ao seu problema, mas o diabo o atrasou. E então Deus enviou Miguel para resgatá-lo das mãos de Satanás. Portanto, não foi Daniel quem invocou Miguel. Daniel nem sequer o viu. Além disso, muitos dos nossos precursores na fé, como Abraão, Jacó, Moisés, Davi, Elias, Pedro, acima de tudo, essas pessoas viram anjos, e os anjos ministraram-lhes as mensagens de Deus. Deus enviou aqueles anjos a eles por uma razão específica, como foi o caso deles. Quando Manoá, que é o pai de Sansão, viu aquele anjo depois que o anjo entregou a mensagem, e Manoá viu aqueles mistérios, maravilhas e milagres, ele estava perguntando o nome daquele anjo. Ele quer sua identidade. Mas o anjo simplesmente lhe disse: "Por que você pergunta meu nome? Por que você pergunta meu nome?" Juízes 13, 17 e 18. E disse Manoá ao anjo do Senhor: "Qual é o teu nome? Para que, quando se cumprir a tua palavra, te honremos?" E o anjo do Senhor lhe disse: "Por que perguntas assim pelo meu nome, visto que é maravilhoso?" A razão é que os anjos de Deus hoje não são servos dos seres humanos. Eles são servos de Deus e são diretamente responsáveis perante Deus. Se você orar muito, creio que Deus pode convidá-los a vir e ministrar a você. Mas você não tem o direito de ordenar a Deus que envie seu anjo para vir e ministrar a você. Deus sabe o que fazer. Você não pode ensiná-lo o que fazer. Aleluia. Vamos falar um pouco mais sobre anjos. Os anjos estão lá para os servos de Deus ou, como a Bíblia diz, como espíritos ministradores. E assim, somente Deus pode enviá-los em uma missão como tal. Agora vimos que existem dois tipos de anjos. 1. Os anjos de Deus e 2. Os anjos do diabo, conhecidos como anjos caídos ou demônios. Deus, em seu amor, pode enviar seu anjo a qualquer homem, e assim que o anjo entrega as mensagens, ele volta para Deus. Então, quando uma pessoa se ajoelha para orar e gritar, "Anjo X desça, anjo B desça", e o anjo lhe aparece e lhe responde que tal não é o anjo do Senhor, mas de Satanás. Foi um agente demoníaco que respondeu a tal oração. Aprendemos com a experiência e evitamos os erros dos nossos antepassados. Atos 17:30. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Tenho visto muitas pessoas nesta dispensação que invocam anjos e, ao fazê-lo, perdem a capacidade mental, porque esses anjos que invocam são agentes demoníacos e tudo o que procuram é cuidar dos seus erros. E sempre que você cometer um erro, eles simplesmente atacarão você, irão prejudicá-lo, farão coisas más que você nunca esperava, e você será atormentado, será possuído e será oprimido pelo resto de sua vida. Você precisa do poder de Jesus Cristo para intervir e fazer algo grande em sua vida. Então você será liberto. Engano 4. Queimar velas e incenso. Algumas pessoas dizem que se você quiser ver este e aquele anjo, querem que você coloque algumas coisas ou aroma na língua e queime castiçais. E enquanto a vela estiver queimando, então você deve começar a orar. Deixe-me dizer uma coisa. Deixe-me contar-lhe coisas sobre velas, aroma, lavanda e queima de incensos. Os demônios se deleitam com o odor do incenso queimado e com qualquer tipo de aroma. Eles amam muito. Essa é a razão pela qual fico perplexo quando algumas pessoas se levantam para orar. Sejam elas cristãs ou muçulmanas ou satanistas ou o que quer que seja, eu não me importo. Elas começam a queimar incenso. E quando você lhes pergunta, por que você está queimando incenso? Para quê? Eles manterão o objetivo de afastar os demônios deles. Ahá! Essas pessoas estariam contando uma grande piada com Satanás. Os mágicos queimam cânhamo, porque, por exemplo, se você quiser invocar fantasmas, você precisa de algumas drogas fortes para queimar, de modo a ficar pelo menos meio louco antes de poder ver esses fantasmas.
Assim, alguns mágicos queimam cânhamo como incenso a tal ponto que, devido ao forte odor, passam a se comportar como se fossem um louco para invocar o espírito fantasma, que em Yorubá chamava de Iwin. O próprio Satanás provavelmente fumará cânhamo como se fossem seus próprios cigarros. O odor do cânhamo, que é muito mais forte e pior que o do incenso, não pode afastar Satanás e seus demônios, mas sim atraí-los em grandes grupos. Como alguém pode pretender afugentá-los com o odor ou qualquer tipo de aroma? Além disso, é no odor desses aromas que Belzebu, que é o principal controlador do espírito da bruxaria, se alegra sempre. Sempre que o incenso estiver queimando o tempo todo, seja em uma igreja, mesquita, sala comum, local sagrado ou casa de oração, se você se aventurar a entrar, perceberá que sua cabeça vai inchar e seu cabelo ficará em pé ao entrar. A razão é que os espíritos demoníacos fizeram desse ambiente sua habitação em grande número e estão à vontade. Eles não sairão daquele lugar até que o odor desses incensos desapareça completamente. É numa situação como esta que o espírito da bruxaria governa com orgulho. É onde eles adoram reinar. Então, é uma espécie de insanidade alguém pensar que pode afastar demônios queimando incenso. Leiamos rapidamente o livro de Isaías 1:11-13. Vamos aprender rapidamente algo sobre incenso. É uma pena. Posso não ter tempo para elaborar muito sobre o que você vai ler, mas medite sobre isso. Tenho certeza de que será uma bênção para sua alma. Ouça isto com muita atenção a respeito do incenso. Isaías 1:11-13. Qual é o propósito da multidão dos vossos sacrifícios? Em outras palavras, para que propósito é a multidão dos vossos incensos queimados? Para mim, diz o Senhor, estou cheio dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. E não me agrado do sangue de novilhos ou de cordeiros ou de bodes. Quando vierdes comparecer perante mim, aquele que exigiu isto de vossas mãos, para pisar meus átrios, não traga mais oblações vãs, o incenso é uma abominação para mim. As luas novas e os sábados, a convocação de assembleias, não posso descartar. É iniquidade, até mesmo a reunião solene. Agora você vê uma palavra forte aqui. A Bíblia está dizendo que o incenso é uma abominação para Deus. Portanto, não há outro sacrifício que necessitamos senão o sangue de Jesus Cristo, que foi derramado no Calvário por cada alma, por quem crer, por quem vier. É altamente lamentável e muito triste. É triste saber que algumas igrejas cristãs queimam incenso em seus cultos. Isto é altamente impróprio e contrário à adoração a Deus em espírito e em verdade. A queima de incensos significa que você está tentando afastar demônios segundo você. É nisso que acredita. Mas, como afirma que está tentando afastar os demônios, você não sabe que o que está tentando afastar é o que inconscientemente convida. No período anterior à vinda do Senhor Jesus, os incensos que os sumos sacerdotes e rabinos judeus usavam na sinagoga deviam conter mirra, que o povo iorubá chama de ogia, adicionada a eles. Hoje em dia, os vendedores desses incensos muitas vezes enganam as pessoas alegando que a mirra foi adicionada. Mas pelas minhas experiências com essas coisas no passado, sei que é uma grande mentira. Os propósitos dos sacrifícios e da queima de incenso foram cumpridos quando o Senhor Jesus Cristo veio e foi feito a propiciação pelos nossos pecados através da sua morte na cruz. A Bíblia deixa claro que Jesus se ofereceu como sacrifício de uma vez por todas. Lembre-se de Hebreus 10:6-14. Em holocaustos e sacrifícios pelo pecado, você não teve prazer. Então disse eu, eis que venho, no volume do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Não há, portanto, necessidade novamente da queima cerimonial de velas e incensos. E continuar a fazê-lo equivale à descrença na obra redentora de nosso Senhor Jesus Cristo e na sua obra intermediária como nosso grande sumo sacerdote. Quanto ao uso de velas de qualquer tipo, seja gigante, de dragão, qualquer vela perfumada, o demônio que se deleita com o odor das velas acesas chama-se Eleazar. É no odor da gordura ou da cera que Eleazar se alegra e se orgulha. Não se esqueça. A vela é feita de sebo, gordura extraída de ovelhas e vacas para produzir luz. As velas também são feitas de cera de parafina, cera de abelha, cera vegetal e géis. O demônio interessado no cheiro de cera queimada e gordura queimada é Eleazar, que tem milhares e milhares de subordinados sob seu comando. Imediatamente ao se colocar fogo sobre a gordura ou a cera, aqueles espíritos malignos que são Eleazar e seus ministros comuns virão àquele ambiente para desfrutar do odor. O odor os atrai.
Eleazar e seus ministros comuns irão para lá, sejam convidados ou não. Eles certamente virão. É simplesmente natural. Não existe tal vela, seja branca, gigante, de dragão ou qualquer outro tipo que não contenha cera ou gordura. Assim, sempre que a cera ou a gordura queimarem, esses espíritos demoníacos virão até lá em batalhões para apreciar o odor. Os verdadeiros cristãos não confiam no poder das velas. Deixe-me repetir o aviso anterior de que você aprende com os erros dos odores. Você que busca a ajuda dos anjos em oração, a Bíblia deixa claro. O novo mundo que está chegando e que esperamos que seja a vida eterna, não está sob a soberania dos anjos. Você se lembra do que lemos em Hebreus 1 ou 13? Mas a qual dos anjos ele disse alguma vez? Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. A cidade da comunidade que esperamos no Senhor, a vida eterna, não está sob a soberania dos anjos, mas sob a soberania de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador ressuscitado. A Bíblia diz que Jesus, por seu sofrimento na cruz e sua humildade divina, Deus o exaltou grandemente e lhe deu um nome que está acima de todos os outros nomes. Que em nome de Jesus Cristo todo joelho se dobre, aleluia. O nome de Jesus Cristo está acima de todo nome, acima dos nomes das árvores, folhas e raízes, acima dos nomes dos anjos, de qualquer grande personalidade, bispo que conheça, acima dos nomes de bruxaria, bruxos, espíritos familiares, mascarados ou ídolos, sacerdotes e profetas, até mesmo acima dos nomes dos anjos. A Bíblia diz, ao nome de Jesus todo joelho se dobrará. É uma compulsão. Nada pode resistir ao seu nome. Seu nome é luz e esta luz é a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Se você é um profeta ou um sacerdote muçulmano, chamado de imã na Nigéria, ou qualquer pessoa deve chamar nomes de anjos ou malaika, como os muçulmanos os chamam, várias vezes na tentativa de afastar Satanás, está apenas perdendo tempo. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Atos 2:21. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Algumas pessoas me escrevem, por favor, dê-me alguns nomes sagrados para invocar em minhas orações. Bem, você sabe o que eu faço. Eu respondi e simplesmente lhes digo que o único nome santo que conheço é o nome de Jesus. Porque a Bíblia me disse, Deus o exaltou muito e deu-lhe um nome que está acima de todo nome. Então o único nome santo que conheço é o nome de Jesus. Então Jesus é o único santo nome dado na terra e no céu. E somente através deste nome temos salvação. Temos bênçãos, temos esperança, temos vida eterna. Aleluia. Amém. Agora vamos discutir um pouco o poder do nome de Jesus Cristo. Muitos dizem, Deus tem poder, Satanás tem poder, isto tem poder e aquilo tem poder. Sempre digo a eles com franqueza, não acredito que Deus tenha poder e também não acredito que Satanás tenha poder. Você vê no que eu dito então? Não acredito que Deus tenha poder. Não acredito que Satanás tenha poder. Tudo que Satanás pode usar e você deseja chamar de poder são truques. Mas Deus não tem poder, porque Deus é o poder. Deus Todo-Poderoso é o poder. Então, se existe algo chamado poder, esse poder é Deus. Portanto, se você diz que Deus tem poder, isso é um equívoco ou um mau uso da linguagem. Aqui não estou tentando fazer uma ginástica intelectual, mas apenas quero deixar bem claro, Deus não tem poder. Deus é poder. Então a Bíblia diz, Jesus Cristo é o poder de Deus para a salvação. Essa é a linguagem humana que podemos entender. É por isso que foi enquadrado dessa forma. Deveria ter sido melhor dito. Jesus Cristo é o poder para a salvação. O nome de Jesus é como uma bomba nuclear. Lembro-me de uma reunião sobre ocultismo realizada em Lagos, Bar Beach, na Nigéria, antes de me tornar cristão. Todos os ocultistas de alto escalão da Nigéria estavam presentes, e entre eles estavam alguns governantes tradicionais de toda a Nigéria. Assim, de todas as partes do país, todos nós viemos e nos reunimos em Lagos, Bar Beach, com nossos trajes demoníacos, enquanto nossos poderes malignos nos tornavam invisíveis, e estávamos nos acomodando na praia para iniciar uma reunião, quando um homem veio orar à praia. Embora fôssemos invisíveis para ele, podíamos vê-lo claramente. Inconscientemente, ele começou a marchar sobre os membros sentados na areia. Ficamos todos furiosos, ficamos todos chateados, e uma pessoa da nossa assembleia recebeu ordem de lidar com ele. E instantaneamente ele simplesmente se levantou e deu um forte tapa no intruso. O homem começou a ficar tonto, confuso, e ao perceber isso, o homem gritou alto e gritou, Jesus!
O eco de sua voz rompeu o silêncio da noite. O que aconteceu? O que aconteceu depois disso? Assim que ele gritou esse nome Jesus, o nome Jesus foi chamado. E um raio de luz saiu de sua boca e desapareceu nos céus. Todos nós nos sentamos olhando para o que aconteceria a seguir. Depois de alguns momentos, uma luz reapareceu do céu voltando para a terra. A luz explodiu novamente como uma bomba atômica no meio do céu e subdividiu-se em várias partes. A luz veio diretamente em nossa direção. Esta luz envolveu a nossa reunião na praia, que deveria estar na escuridão total. Mas a luz envolveu a nossa reunião ali e tornou todo o ambiente muito iluminado. Olhando mais de perto, vimos que acompanhavam esta luz todas as formas de armas de guerra, carruagens de fogo e seres alados flamejantes. Todos corriam furiosamente em nossa direção. Todos nós tivemos que nos dispersar à força. Todos fugiram. As carruagens perseguiam cada um de nós até em casa. Tudo isso aconteceu num piscar de olhos. Acredite ou não, a sua incredulidade não pode mudar a verdade de Deus. A Bíblia diz: para sempre, ó Senhor, a tua palavra está afirmada no céu. Não há nome, e não há poder nem influência sob este céu que você possa comparar ao poder do nome de Jesus Cristo. Como eu gostaria que muitos cristãos soubessem no que acreditam quando acreditam no nome de Jesus. Há algo muito importante aqui que quero que você observe. Não foi por causa deste homem que orou que ele foi resgatado, ou apenas porque chamou o nome de Jesus. Verdadeiramente, Jesus é um socorro muito presente nas dificuldades, como diz Salmos 46:1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmos 41, bem-aventurado é aquele que atende ao pobre, o Senhor o livrará no dia do mal. Salmos 50:15, e invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Jesus é de fato o nome mais elevado, os anjos se curvam diante dele. Assim como a maneira que usamos para cantar esses refrões, que Deus poderoso nós servimos, que Deus poderoso nós servimos. O céu e a terra o adoram. Os anjos se curvam diante dele. Que Deus poderoso nós servimos, aleluia. Então os anjos se curvam diante dele e os demônios tremem e correm ao ouvir aquele nome Jesus. Você pode chamar Jesus? Jesus. Você pode dizer Jesus? Jesus. Você pode dizer isso mais uma vez? Jesus. Agora, se você não conseguir encontrar a graça de Deus em Jesus Cristo, você estará perdido para sempre por causa desta verdade. Está escrito em João 3:35-36. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Quanto àqueles que te enganam, para que você acenda vários tipos de velas e invoque os santos nomes, leia a palavra de Deus sobre eles. Em 1 Pedro 2:1-3. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. 2 Pedro 2:12. Mas estes, como animais irracionais que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção. Os impostores, como Deus sabe que são aqueles que lhe dão sabonetes pretos, velas, amuletos, anéis, correntes, cruzes e tudo mais, eles estão lucrando com você. Estas são as suas qualificações. A Bíblia o chamou de poço sem água. O que você está fazendo? Quero dizer, o que você está fazendo em um poço sem água? 2 Pedro 2:17. Estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Você apenas apoia aquelas coisas que carregam grandes nomes. Eles afirmam que estudam metafísica, querem tornar-se metafísicos e condenam tudo o que é de Deus e do Espírito Santo. O que você está fazendo com esse poço sem água? O que você está fazendo com a droga dele que está arruinando sua vida a cada minuto do dia? O que você está fazendo com essas coisas malignas que fizeram com que você entrasse na feitiçaria subconsciente e não conseguisse aproveitar nem mesmo à noite? O que você está fazendo com isso? Eu apenas oro agora para que Deus o ajude e o resgate dessa destruição que está prestes a destruí-lo. Você começa a copiar animais.
Quero dizer, o que você tem a aprender com os animais que não podem lhe ensinar a sabedoria de Deus? Porque a Bíblia o chamou de animal bruto, que foi criado para destruição. 2 Pedro 2,12. Mas estes, como animais irracionais que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção. Por que não retornar agora ao seu Criador? A Bíblia lhe disse para se lembrar do seu Criador nos dias de sua juventude. E a prova de que Jesus Cristo é o seu Criador será encontrada em João 1,3. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Até mesmo Jesus Cristo, que é o cabeça de todo o governo e poder no reino de Deus, por meio dele todas as coisas foram feitas. Agora, gosto de esclarecê-lo um pouco mais, porque sei que algumas pessoas podem tentar enredá-lo ainda mais na adoração dos anjos, apontando-lhe algumas palavras como Jeová Jiré, Jeová Shalom, Jeová Nissi, Jeová Tzidkenu, Jeová Shammah e o resto. Então, eles começam a te dizer que são nomes de alguns anjos, porque já ouvi algumas pessoas me dizendo que antes disso, esses são nomes de anjos. Mas não é assim. Se você ler a Bíblia, muito bem, verá as outras palavras como eu lhe disse. Jeová Nissi, Jeová Tzidkenu, Jeová Shammah, Jeová Rohi. Todos esses são termos puramente originais da Bíblia e seus significados estão totalmente bem definidos na Bíblia. Portanto, eles não são nomes de nenhum anjo, como Jeová Jiré foi encontrado em Gênesis, quando Abraão sacrificou seu filho, Isaque. E Deus deu-lhe um carneiro em vez disso. Então, Abraão tem esse Jeová Jiré. Mas quando o filho estava lhe fazendo uma pergunta, e ele lhe disse, Jeová proverá. Jeová Jiré, Jeová proverá. E Jeová Shalom, Shalom significa paz, que é Jeová da paz, o Senhor da paz. E Jeová Tzidkenu significa Jeová nossa justiça, o Senhor nossa justiça. A palavra Jeová significa Senhor. Jeová Nissi, que foi uma língua usada por Moisés depois de cruzar o Mar Vermelho lá na outra vez. Jeová Nissi é uma língua e o significado é Senhor, nossa bandeira. Portanto, não há nada como o nome dos anjos em todos esses nomes de Deus. Eles não são nomes de anjos. Então, eu digo a vocês que a salvação não está em nenhum anjo, mas em Jesus Cristo. Jesus não morreu pelos anjos, mas Cristo morreu por mim, por você e por toda a humanidade que acreditará nele. O pecado maior, portanto, é o pecado da incredulidade. A incredulidade é uma doença enorme. Melhor, deixe Jesus Cristo cuidar disso. Se você crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e que ele morreu pelos seus pecados onde você acreditou na obra de Deus. Se você acreditar, verá a glória de Deus. Vós, o Senhor da vossa salvação, deixe Jesus Cristo entrar em seu coração. Pouco a pouco, seus pecados serão perdoados. Deixe Jesus entrar no seu coração. Agora mesmo enterre sua dúvida. Agora mesmo não rejeite mais. Agora mesmo abra a porta. Deixe Jesus entrar no seu coração. O fim. Se você deseja nascer de novo, como leu acima, é somente Jesus Cristo que salva. Talvez você seja um incrédulo ou um adorador muçulmano ou pagão. Por favor, diga as palavras abaixo. Diga confissão. E depois disso, por favor, procure uma boa igreja que acredite na Bíblia ao seu redor e identifique-se com ela. Confissão e aceitação de Jesus Cristo. Querido Senhor Jesus Cristo, admito que sou um pecador e mau. Perdi meus caminhos e fiz muitas coisas que não te agradam. Eu vivi minha vida apenas para mim. Sinto muito e me arrependo. Peço-lhe que me perdoe e me aceite como seu filho. Eu acredito que você morreu na cruz por mim, para me salvar. Você fez o que meus pais não puderam fazer por mim, e também o que eu não pude fazer por mim mesmo. Venho até você agora e peço que você assuma o controle da minha vida. Eu entrego isso a você. Deste dia em diante, ajude-me a viver todos os dias para ti e de uma forma que te agrade. Eu te amo, Senhor Jesus, e agradeço-te porque passarei toda a eternidade contigo no céu. Em nome de Jesus, eu oro. Amém.